É complicado. Nós, nós temos situações complexas nesse caso. Por quê? Em relação a eles, quando eles têm posse, eles invadiram o imóvel, né? Imóvel abandonado, eles invadiram. O Brasil, com base no princípio da função social da propriedade, e também com o artigo 1238 do Código Civil, que é o uso capião extraordinário, que a maioria conhece, que é aquele uso capião que permite até a má-fé. No meu livro eu até falo que é o uso capião do Tim Maia, pode tudo, vale tudo, igual a música dele. Né? Porque é verdade isso. É um uso capião que não tem limite de metragem, é um uso capião que eu posso ter outros imóveis no nome, é um uso capião que posso ter outras ações de uso capião no nome, posso, além disso, não ter um justo título de boa-fé, ou seja, invadir mesmo, entrei no imóvel. Normalmente é o uso capião usado por quem invade o imóvel. Né? Esse uso capião ele vai ser feito, dando um lapso temporal. Hoje tem a posse complementar, a soma de posse não dá para invasor, mas a posse complementar dá. Talvez aí eles tenham 7 anos de posse, faz o uso capião, acreditando que esse uso capião dure 3 anos mais 7 são 10. Cai no parágrafo único do 1238. Então, pode ser que eles consigam até encurtar o lapso temporal para esse uso capião. Mas, por outro lado, nós temos o direito de vizinhança. O direito de vizinhança ele tem o seu alicerce. 3S, saúde, segurança e sossego. O que os vizinhos poderiam fazer quando existe um imóvel abandonado, alguém invade e essas pessoas que invadiram o imóvel estão criando problema, né? Lá me parece sujeira, talvez sejam acumuladores, não são? São acumuladores. É, rato. E quem quer entrar com os capião não é um invasor, então. São os vizinhos. Não tem invasor. Entendi. Então o imóvel está abandonado. Eu tinha entendido que. Entendi. Entendi. Aí é um problema de direito de vizinhança. Né? Na verdade, os vizinhos poderiam se unir para fazer uma ação. Se o imóvel está em ruínas, poderia ser ação demolitória, um exemplo. Né? E parece que é sujeira, né? Sujeira, rato, mato. Então teria que ser uma ação de obrigação de fazer, onde os vizinhos. Mas aí o doutor vai conseguir levantar, o doutor vai ter que levantar, fazer uma pesquisa no cartório com endereço, nome da rua e número. Provavelmente vai precisar do lote, eu acho que consegue essa informação em virtude dos vizinhos, para o cartório levantar quem consta como proprietário. Agora o problema é, será que esse proprietário está vivo? O que poderia fazer uma saída, que aí ela aparece no direito de vizinhança, talvez os vizinhos que queiram fazer poderiam se reunir no sentido de fazer uma ação até coletiva, ou pelo menos com o consórcio ali, trabalhar com a pluralidade de partes. Faria uma ação de obrigação de fazer, com perdas e danos, pedindo multa. E caso não seja resolvido diante dessa ação, dependendo da indenização, se conseguir sucesso ou não, fazer a dedicação do imóvel, né? Se o imóvel está registrado. Seria uma saída. Hoje a gente pode trabalhar com uma ação de obrigação de fazer no local incerto não sabido. Por mais que eu não saiba onde esses vizinhos morem, residam, eu posso fazer. Eu usaria sim. Porque dentro dessa ação, após essa distribuição, você consegue trabalhar com ofícios, né? Ó, requer que seja oficiado o SUS, requer que seja oficiada a Justiça Eleitoral, e normalmente você consegue descobrir com a ação em andamento, mais os mecanismos, os instrumentos utilizados pelo Poder Judiciário, você consegue descobrir pelo menos os herdeiros, alguém, daria para trabalhar nesse sentido. Acho que valeria a pena distribuir uma ação nesse sentido.
Quem entrar nesse imóvel abandonado e com o tempo adquirir os requisitos pressupostos, não tem como falar que não tem direito de uso capião, porque o Brasil protege isso, né? Aceitando ou não, é fato. Então, se alguém entrar no imóvel e assumir a posse com exclusividade, vai ter direito a uso capião. É. Não que eu concorde com isso, mas eu tenho um cliente que ele era fiscal na prefeitura. E ele tinha informações privilegiadas de imóveis abandonados. Ele sabia que não tinha herdeiro, não tinham pessoas. Hoje ele tem 166 imóveis. Ah, professor Júlio, não vou julgar. Processualmente estudando esse caso, a Constituição Federal permitiu que ele regularizasse esses imóveis e hoje, muito bem de vida, porque ele vive de aluguel, um senhor, e ele tem esses imóveis, né? Então, eu fiz, acho que a regularização de uns 30% dos imóveis. É uma realidade, né? Então, não adianta te fechar os olhos em relação a isso. Quem entrar nesse imóvel, provavelmente pode ser que tenha sucesso sim na demanda de uso capião. E 36 espécies de uso capião, se trabalhar com pelo menos duas ou três ali, existe a possibilidade sim de se tornar proprietário. É uma realidade, não dá para fugir disso. Tá bom? Doutora Fernanda, é o caminho. É o caminho. Agora, a Josefa está aqui, a Josefa vai falar, fiquei feliz. A Josefa está acompanhando desde o momento. A Josefa que está com um globo bonito lá atrás, que bonito, hein? Tá bem ao lado da América do Sul ali, olha lá, que legal.
Doutores, é interessante, não tem jeito, né? Não dá para a gente fugir. Tem algumas situações práticas que eu vi acontecer, também um imóvel do lado do metrô Santana, linha azul, também. O casal morava em frente, cuidavam de um vizinho, eles ficaram sabendo que o vizinho não tinha herdeiros, ele veio a falecer, o casal entrou na casa, morava de aluguel, fez os capião e hoje são proprietários. Então, a gente não pode esconder, fechar os olhos em relação a uma situação real que acontece todo dia, né? O Brasil existe essa abertura nesse sentido. Inclusive, foi um brasileiro para os Estados Unidos e fez os capião. Não sei se os doutores ficaram sabendo, saiu nas mídias, né? E o brasileiro, às vezes, já falam tão mal, né, de nós, brasileiros, e o brasileiro foi lá nos Estados Unidos e conseguiu usar um instituto muito parecido de uso capião e conseguiu se tornar proprietário de uma mansão. Então, é uma realidade, né? Então, não é em todos os estados, mas aquele determinado estado conseguiu. Então, é uma realidade. Fazer ata notarial, acho que a ideia é fantástica, fazer ata notarial, porque já prova. Nós temos, inclusive, o sistema é tão falho que nós só temos um crime, né? Um crime, que é o esbulho processório. Por incrível que pareça, se você entrar numa casa, depois que você entrou, né, não estou incentivando ninguém, pelo amor de Deus, né, é um estudo prático, com base na doutrina e jurisprudência. Se você entra numa casa vazia, abandonada, depois que você entrou, já não tem mais crime, não tem mais tipificação. Não tem. Porque o limite do Código Penal em relação ao esbulho processório é a entrada. Você tem que ser pego ali entrando, né, na casa, quebrando o cadeado na casa abandonada, o muro, o portão, e aí sim, naquele momento que você está entrando, uma ou mais duas pessoas, legal, é crime. Existe essa tipificação. Depois você entrou, não tem mais. Então, o buraco não é só no direito constitucional, né, com o princípio da função social, não é só no direito civil, que traz possibilidades de uso capião, mas o Código Penal também, ele deixa de trazer alguns crimes ou tipificações para poder proteger o imóvel do particular. É uma realidade. Nós não temos uma segurança absoluta. Na verdade, no Brasil, no direito imobiliário, nós não temos segurança absoluta nem com o registro. Que o imóvel pode ser desapropriado, pode sofrer uma requisição, é uma realidade, tombado sem a sua concordância. E nós não temos, porque o Código Penal também deixa a desejar nesse sentido. Tanto é que, muitas vezes, qual que é o primeiro passo de quem tem um imóvel invadido? E na delegacia. Os próprios advogados orientam, né? Se seu imóvel foi invadido, vai na delegacia. E não é uma orientação adequada, porque a delegacia, muitas vezes, não vai nem fazer o boletim de ocorrência. Se fizer, vai fazer para manter a amizade ali. E vai colocar uma observação embaixo. Foi orientada a buscar o Poder Judiciário. Foi orientado a buscar medidas judiciais cabíveis. Porque não dá para fazer. Se não foi tipificado o crime de esbulho processório. Então, numa invasão, o que a gente tem que fazer? O ideal é fazer uma ata notarial, igual a doutora Josefa falou. Mas é caro, né? Nós sabemos o custo, né? É onerosa, vamos dizer assim. R$ 500 mais a primeira folha. Então, é um serviço que nós sabemos que é oneroso para a realidade do brasileiro, mas pelo menos o Código de Processo Civil entende que a ata notarial é prova. Então, você já tem uma prova de invasão. Agora, a boletim de ocorrência é unilateral. Mesmo porque você nem vai conseguir fazer. Se conseguir fazer, vai sair aquela baita observação. Então, é uma realidade. O Luiz quer falar. Fala, Luiz. Bom dia. Eu agradeço, Luiz. Agradeço mesmo. Está falhando um pouquinho.
Luiz está dirigindo, tá falando um pouquinho, você está dirigindo, Luiz? Está falando um pouquinho. Ah, pronto. Está falando um pouquinho, Luiz. Está falando um pouquinho. É um caminho, verdade. É um caminho. E, doutores, tem uma outra situação também. Eu não, sei, eu não sei se os doutores já ouviram falar, mas um limbo possessório. Poxa, eu tenho uma casa. A doutora Fernanda tem uma casa com o marido. Essa casa está irregular, uma casa de praia. A doutora Fernanda chega um final de semana para curtir com o marido, com o filho, chega lá, a casa foi invadida. Só que a doutora Fernanda não tem a propriedade. Ela tem a posse. Ela tem um contrato de gaveta. Essa é a pior situação que o nosso cliente, um advogado, pode se encontrar, porque é o limbo possessório. E lá no previdenciário, né, tem um limbo previdenciário deles lá, que é um buraco lá que a pessoa não consegue se aposentar. Eu não entendo muito, né? Eu acredito que os doutores devem conhecer mais que eu. Mas o nosso aqui no direito imobiliário tem um limbo, o buraco. O nosso cliente pode estar numa situação de limbo possessório. E quando ele está nessa situação, é importante a gente informá-lo, porque muitas vezes o cliente, o leigo, contrata um advogado, uma advogada, achando que já resolveu o problema. Ah, contratei, já resolveu o problema. Agora é só esperar. E não é. Quando nós vamos advogar para um cliente, onde esse cliente ele está no limbo possessório, porque ele não é proprietário ou proprietária, e o imóvel foi invadido, é terrível isso. Porque nós não podemos usar as ações petitórias. Reivindicatória não dá. Emissão da posse não é o caso. Mesmo se fosse, teria que ter o registro, a prova do registro, e não tem. Resgate também não é o caso. Se a gente for para o lado das possessórias, reintegração de posse, manutenção interdito. Ah, o contrato prova a posse. A gente sabe que não é o contrato que prova a posse. Tanto é que um dos requisitos das ações possessórias qual que é? Provar a data do esbulho da turbação. E provar a posse. Se nós estamos falando de um imóvel que está abandonado, eu não vou mais nesse imóvel há 2 anos, 3 anos, a gente sabe o que acontece. Não precisa muito, não. O nosso serviço mesmo, o dia a dia nosso que é tão corrido, você pega uma casa em praia, faz 2, 3 anos que você não vai. Facilmente. Só alguém tem um problema de saúde na família, um curso que você esteja fazendo, pronto, você já não vai, não consegue ir. E esse cliente, em limbo possessório, é uma situação horrível. Petitória não dá para fazer, possessória, se fizer, é uma ação de risco. Uma ação de risco. Porque como que nós vamos provar a data do esbulho da turbação? Como nós vamos provar a data da invasão? A posse do nosso cliente? Muito difícil, né? É o chamado limbo possessório. O que é o limbo possessório? Nosso cliente não tem registro nem posse. Não dá para fazer petitória, vamos ter que cair no quê? Nas possessórias, mas uma possessória de risco. E é importante informar o cliente sobre essa situação dele, porque é um caso muito complicado de você resolver. É um tiro no escuro. Você não sabe quem vai pegar. Não consegue resolver com possessória uma situação que o seu cliente não tem a posse. Só se o judiciário confundir, fazer confusão, e você acaba ganhando a ação. Mas é uma situação horrível. E é muito fácil a gente ter no Brasil limbo possessório. Por quê? Porque 70% dos imóveis são irregulares, as invasões ocorrem constantemente. Foi feita uma pesquisa no ano passado, aumentou 380% o número de invasões. O ano passado, esse ano, gente, invadiram até apartamento. Apartamento, eu tenho apartamento porque eu pago condomínio, é seguro. Eu posso ir para onde eu for e deixo fechado lá, ninguém invade. Mentira, invade sim. Inclusive, em São Caetano do Sul, foi invadido um apartamento com a dica do síndico. O síndico falou para a filha: filha, ó, esse imóvel aqui, sei lá, sumiu o proprietário. Entra nele. O síndico orientou a filha.
Saiu uma reportagem. Então, as invasões acontecem, né, todos os dias. Em São Paulo mesmo, a Dom Pedro, a Avenida Dom Pedro ali, se você passa com o carro, você vê um monte de imóvel invadido, virou tudo pensão, cada casarão lindo, tudo invadido, tudo uso capião. Todo bairro tem a sua rua famosa, objeto de invasão. O limbo possessório é terrível, porque a gente não consegue trabalhar com possessório nem petitória. E quando nós falamos de limbo possessório, eu não só caio no limbo possessório nas ações petitórias, mas na ação de arbitramento de aluguel, extinção de condomínio, são ações que eu tenho que ter o registro para poder cobrar aluguel proporcional, extinção de condomínio. Então, é fácil de acontecer. Eu queria trazer também para os doutores aqui, também outro tema importante, eu tinha falado do uso capião de CDHU. Nós temos uma jurisprudência também muito forte nesse sentido. Não era possível fazer uso capião de CDHU, de imóvel que tenha sua origem pública, né, de construção, função social, mas já está muito bem pacificado que é possível. Então, também queria voltar nesse assunto, porque é objeto, sim, também de mudança doutrinária jurisprudencial. Então, também temos que conversar sobre isso, porque já tem diversas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo. Outro ponto que eu queria trazer para você também um ponto muito importante, é a possibilidade de uso capião de apartamento. Já ficou pacificado também. É possível uso capião urbana de apartamento. E quem decidiu isso foi o Superior Tribunal Federal. Então já está muito bem esclarecido a possibilidade de uso capião de apartamento. Existia uma discussão se poderia ou não, uma discussão boba, porque na minha opinião, imóvel é imóvel, então tem que fazer uso capião, se tem os requisitos, muitas vezes é o único meio. E nós temos julgado, eu peço até que você anote também, porque pode te ajudar numa ação sua, uma ação de causa própria, uma ação de um cliente, que é o RE 305-416. RE 305-416. Esse é o recurso extraordinário que o Supremo chegou ao consenso que é possível o capião de apartamento. Então, também é uma inovação doutrinária jurisprudencial, apesar do entendimento meu ser sempre que foi possível, é possível, mas existia essa discussão, né? Tinha uns juízes que implicavam com isso. Apartamento não cabe uso capião? Cabe sim, cabe uso capião, uma vez que a área não é de uso comum de todos, né? Não é uma área comum, é uma área privada, então é possível sim. Outra decisão importante é o uso capião de vaga de garagem. Nós sabemos que no Brasil existe a vaga de garagem unificada à matrícula do apartamento, então ela aparece na matrícula do apartamento, e existe a vaga de garagem com matrícula autônoma. Então, também é possível o capião de vaga de garagem com matrícula autônoma. O que seria isso? E acontece, parece que não, mas acontece muito. Aquele morador antigo, num prédio, tem a informação que o vizinho morreu, sumiu, foi embora para outro país, e que a vaga de garagem dele fica abandonada. Ele começa a usar essa vaga de garagem, começa a usar, quando vê, passou 5 anos, 10 anos, pronto. Já existe a possibilidade de uso capião de vaga de garagem, uma vez que a vaga de garagem é de matrícula autônoma. Então, também é importante a gente tratar desse assunto para poder trabalhar todas as novas teses sobre o uso capião do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo, para a gente ter um embasamento, ficar forte, né, nesse assunto tão importante. Então, também algo interessante. Vamos trabalhar aqui, também nesse momento, sobre a peça de uso capião. Tanto a exordial, a inicial, quanto o requerimento feito no cartório, nós precisamos fazer, sim, um estudo avançado para poder trabalhar melhor nas nossas peças. E logo mais chegaremos às 36 espécies de uso capião. Então, estou segurando aqui para fazer você ficar depois do almoço aqui comigo, né? Tem que fazer igual o filme. Bom tem que ficar no final. Tem que prestigiar todo mundo que ficou aqui. Vamos lá, ó. Em relação à peça de uso capião. Quando eu falo de uma petição de uso capião bem feita, o mínimo que eu preciso saber, lembrando que o uso capião extraordinário, eu também vou seguir esses requisitos, o extraordinário, o ordinário, todos eles, todas as 36 espécies. Inclusive, gente, no uso capião também é extrajudicial, hein? No extrajudicial, o provimento 65 ficou muito claro no sentido de esclarecer que o uso capião extrajudicial tem que ser feito via requerimento, e esse requerimento tem que ser bem feito, seguindo todos os requisitos do 319. Então, ponto importante também. Vamos lá. Um uso capião bem feito, vamos chamar de peça perfeita. Perfeita não diria, mas uma peça bem feita, que vai resolver o problema do nosso cliente. Vamos lá. Primeira peça de uso capião que eu quero trabalhar é a judicial. Depois vamos trabalhar a extrajudicial, tá? Importante. Na judicial, vamos começar por endereçamento. O endereçamento, nós precisamos lembrar que no Brasil já existem muitas varas especializadas. Ainda bem, obrigado. Ainda bem, continue assim, cada vez mais. Nós sabemos da importância das varas especializadas.
Quando tem vara especializada, é uma mudança da água para o vinho. Quando você sabe disso, quando cai uma ação de juiz campeão sua numa vara especializada, você vê que é outro mundo. Outra conversa, você tem ajuda, é outro mundo. Infelizmente, não é todo lugar que tem. Existe uma normativa no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que querem criar varas especializadas de juiz campeão no estado inteiro, que isso será feito até 2030. Vamos ver se de fato, se vai acontecer. Tomara que aconteça, porque vara especializada é muito melhor. Nós já percebemos os resultados disso nas varas de família e sucessões. São varas que julgam todo dia aquilo. Quem julga todo dia aquilo acaba se tornando especialista. Isso é muito bom. Quando não tem, nós vamos mudar para a vara civil. E a vara civil é 880. 880 porque nós sabemos ou o juiz ou a juíza gosta do assunto, ou o juiz ou a juíza não gosta do assunto. E se não gosta do assunto, vai fazer confusão. E faz, vocês sabem que faz. Eu fiz uma ação recentemente, uma reivindicatória. A filha fez o inventário do pai, eu distribuí a ação reivindicatória porque a filha chegou no imóvel do pai, após o inventário concluído, registrado, formal de partilha no nome dela, ela percebeu que o imóvel foi invadido. Ela bateu palmas, saiu um casal, falou, pois não, eu sou a dona, o que vocês estão fazendo dentro desse imóvel? Ah, você pode ser a dona, mas em época de pandemia, a gente ficou sem condições, empregado, a gente entrou, não tinha ninguém nesse imóvel. Então eu vou pedir para vocês saírem. Não, a gente não vai sair. Ela nos procurou, fizemos a reivindicatória. A juíza lá do Fórum de Butantã, nós percebemos, com todo respeito, que ela não gosta do assunto, ou não entende. Ela marcou uma audiência de conciliação. Para quê, doutores? Tem até a súmula 487, numa discussão de posse prevalece o domínio, súmula do Supremo. Uma ação reivindicatória não se discute a posse, uma ação reivindicatória é uma petitória, e na petitória se discute o quê? A propriedade. A juíza marcou a audiência de conciliação, depois marcou uma audiência de instrução e julgamento. Na audiência de instrução e julgamento presencial, eu não aguentei, eu perguntei, com todo respeito, eu não entendi o porquê marcar essa audiência. É uma ação petitória, não é uma ação possessória. Não interessa quem tem a posse, com todo respeito. Ah, porque eu queria ver as partes. Eu fiquei quase 2 anos em época de pandemia, fazendo audiência online. Olha o papo, gente. É o nível do judiciário. Tem muita gente boa, a gente respeita os bons profissionais que ali se encontram, tem muita gente boa, merece o nosso respeito, mas tem muita gente que não sabe o que está fazendo ali. Ação reivindicatória não tem que marcar audiência de instrução e julgamento com todo respeito, não tem. Atrasa o direito da parte, atrasa os advogados e atrasa também o Poder Judiciário. Não se discute a posse, qual que é a lógica disso? Numa ação possessória, não discutir a posse, se a posse é velha, a posse é nova, é posse, briga de posse, tem que saber mesmo quem tem a posse, quanto tempo tem a posse, petitória não. E eu trago isso também para as ações de juiz campeão. Eu já vi erros absurdos. O juiz extinguiu o processo, ou juíza, afirmando que deveria provar que passou no cartório, que tentou fazer uso campeão extrajudicial. O provimento 65 é muito claro nesse sentido. É facultativo. Nós temos a decisão do Superior Tribunal de Justiça também nesse sentido. Então não tem fundamento nenhum. No Rio de Janeiro, alguns juízes criaram uma associação de estudo de pesquisas e criaram uma orientação, um enunciado, eles chamaram de enunciado, dizendo que tinha que passar no cartório para depois ir para o Poder Judiciário. Mas o próprio TJ do Rio já falou, já afirmou que não tem lógica, seria um abuso até de poder. Então, o Brasil é muito grande, nós temos aí costumes diferentes de estado para estado, mas fato é que é um erro grave, às vezes um erro, às vezes não é nem um erro, é má fé mesmo, no sentido de se livrar do processo, bater meta no CNJ, infelizmente é a realidade. Então temos que ter atenção em relação a isso. Vara especializada, normalmente nós não temos esse problema, essa dor de cabeça. Vara de registros públicos é uma vara que só faz aquilo, entende do assunto. Quando nós temos a vara civil, tudo pode acontecer. Você pode pegar um juiz, uma juíza que gosta do assunto, muito correto, ou pode pegar uma situação dessa. E você, advogado, tem que estar preparado para isso, para poder questionar. Você quer ver um ponto que eu trago no uso campeão? O uso campeão sempre vai ter a perícia. No artigo 98, está escrito, se você ler o artigo 98 do Código de Processo Civil, quando o nosso cliente tem os benefícios da justiça gratuita, está escrito lá. A perícia ele não paga. Na prática, você sabe disso, principalmente em uso campeão, o que muitos juízes fazem? Não, tem que pagar. É um profissional terceirizado, tem que pagar. Tudo bem que a gente vai perceber se vale a pena comprar a briga naquele momento ou não, mas o que a gente tem que fazer? Tem que peticionar, no sentido de falar, juiz, meu cliente tem a justiça gratuita. Então,
existe um sistema, o Luiz está pedindo para falar aqui. Fala, Luiz, o Luiz que é perito aqui. Ó. Fala, Luiz, é bom? Importante a opinião do Luiz. Eu conheço, verdade. Muito nota 10. Verdade. Não, legal, Luiz. E é bom ouvir isso de você, Luiz, que presta serviço como perito, porque é muito bom. Que todos conheço bons profissionais, honestos, corretos, né? Então, nem tudo está perdido. Porque quando aparece a justiça gratuita, o pedido dos benefícios gratuito e é deferido, o ideal é que seja gratuito. Olha que legal o Luiz, né? O Poder Judiciário atuando bem ali na Praia Grande. E o Luiz falou, tem entendimentos contrários, e isso acaba atrasando a vida do nosso cliente, apesar de poder parcelar a perícia, né? Só que acaba atrapalhando o processo de campeão também, porque quando você parcela a perícia, o perito, em regra, vai entregar após o pagamento. Então, também tem que falar isso para o cliente. É importante falar, olha, você quer pedir o parcelamento da perícia? Então, é importante você saber que vai atrasar um pouco o processo. Será que não é melhor você fazer um empréstimo por fora? Alguma coisa nesse sentido, para não atrasar o processo? Porque senão depois o cliente fica reclamando, né? Fica reclamando, falando, olha, está demorando muito os campeão. E vamos ser sinceros. Fica... É, é fogo, né? Tem os dois lados sempre da moeda, né? Verdade, concordo. E também não pagar, né, é complicado. Quando nós falamos de uso capião, sempre vai ter perícia, hein, gente? O doutor Luiz está aqui conosco, sempre vai ter perícia. Ah, professor Júlio, eu juntei planta e mineral descritivo. Está atualizada essa planta e mineral descritivo. Sempre, eu nunca vi, sob pena de nulidade, inclusive, não ter uma perícia topográfica. Porque o judiciário não vai concordar com a sua planta ou seu mineral descritivo. Ele não sabe. Quando nós contratamos um profissional, nós estamos pagando ele. Então, não sei se a gente induziu ele a erro, se a gente combinou alguma coisa com ele ou ela, a gente não sabe. O judiciário sempre vai nomear um perito para que seja feito esse levantamento. Uma dica que eu dou, até com o doutor Luiz aqui também, quando o nosso cliente não dinheiro, condições financeiras, não quer gastar duas vezes, porque às vezes eu acho a planta do descritivo na prefeitura, muitas vezes eu acho no cartório de imóveis e às vezes eu não acho lugar nenhum. Quando não acho lugar nenhum, é um requisito ter a planta e o descritivo na ação de usucapião judicial ou no requerimento extrajudicial. Então, no judicial, para que o cliente não gaste duas vezes, em relação a contratar um topógrafo para fazer a planta e descritivo e depois, lá na frente, gastar com a perícia novamente, que são serviços, né, parecidos, mas com propósitos diferentes, você pode pedir antecipação da perícia. É uma dica que eu dou. Pede antecipação da perícia. Acho que o doutor Luiz já deve ter feito várias perícias, né?
É uma saída, hein, gente? É uma saída, hein? O doutor Luiz está aqui para confirmar. Se o nosso cliente não tem condições financeiras, ninguém tem a planta terminal descritivo guardada em casa. A gente sabe que tem gente que tem, mas a maioria não tem. Quando nós não achamos a planta terminal descritivo, aonde nós vamos procurar isso? Ou na prefeitura, onde ela delegue, normalmente a gente acha, São Paulo a gente acha lá no viaduto do chá, né, embaixo lá da galeria, é o arquivo, nós fazemos o pedido. Se não achou na prefeitura ou a quem ela delegue, cartório, normalmente tem isso arquivado, nem sempre tem. Se não tem, nós temos que apresentar a planta no descritivo. É o correto. Quando tem algo antigo, só para cumprir tabela a gente apresenta. Quando não tem, tem que fazer algo novo. Se o nosso cliente não tem condições financeiras de arcar, ou eu preciso diminuir os gastos do meu cliente, por vários motivos, a ideia, em preliminar, é pedir antecipação da perícia, hein? É uma saída muito inteligente, inclusive, viu? E é o que o doutor falou, doutor Luiz. Ou o perito faz já a topografia, ou ele faz um croquis muito bem feito, resolve o problema. E fica aqui, Luiz, também, eu percebo que muitos peritos são bem preparados, mas quando você contrata um topógrafo à parte para fazer esse levantamento, tem que tomar cuidado com o preço, hein, gente? Porque o que tem de serviço mal feito, não é, doutor Luiz? Um cliente aqui, recentemente, ele apresentou uma topografia para cumprir tabela, só como requisito do uso capião, não tinha condições mínimas, né? Não é qualquer topografia, tem que ser algo bem feito, né? Ter os requisitos da BNT. O que a gente vê por aí, profissionais que acabam vendendo. Esse cliente que pagou R$ 300, gente, por uma topografia de um imóvel. Mas a topografia não serviu para nada. Acho que até a minha filha de 7 anos fazia um croquis ali melhor. Tem isso também, né, doutor Luiz? É uma realidade, né? É, verdade. Não, fora de condições. É.
Um ponto importante, gente, o uso capião é uma forma originária de adquirir propriedade. A edificação é derivada. Em regra, no cartório de imóveis, tem tudo para dar certo. Mas quando você tem erros cruciais ali na exordial ou na perícia, que o doutor Luiz está falando aqui, você não consegue registrar. Uso capião, ou é feito o registro na matrícula, então começa a contar a história dali para frente. Eu não sou fã disso, porque a matrícula fica suja. A matrícula fica suja. Tá, tudo bem que vai contar dali para frente, do registro para frente. Mas aquela matrícula fica estranha. O ideal é abrir uma nova matrícula, mas tem muito cartório que aplica o quê? O princípio da conservação das matrículas. O entendimento daquele oficial do cartório é que abrir muitas matrículas dá trabalho. Então eu mantenho as mesmas matrículas e não vou ficar abrindo matrícula à toa, não. Então eu vou fazer a averbação do uso capião, você ganhou da sentença, conta dali para frente e continua a mesma matrícula. É um entendimento de muitos cartórios, inclusive no Brasil. Se a inicial não tem a descrição detalhada do imóvel, a localização detalhada do imóvel, ou a perícia, ela é mal feita, a perícia, a topografia, e acontece. O doutor Luiz falou, é pura verdade. Talvez você não tenha problema para ganhar o uso capião, você vai ganhar. Mas o problema é registrar no cartório. Por isso, o conhecimento do advogado no uso capião, advogada, tem que ser no sentido não só jurídico, mas também abrir a cabeça, talvez fazer amizade com o doutor Luiz aqui, para abrir a cabeça no outro sentido, de você ter pelo menos noções básicas do que é bem feito ou mal feito. Não digo que você vai fazer uma topografia, porque não é a nossa seara. Mas você tem que ter condições básicas de conseguir identificar erros. Porque o problema não é, muitas vezes, você vai ganhar ação. O perito foi nomeado pelo juiz, então talvez o juiz vai, de fato, dar andamento, o procedimento. Mas e o registro? Travar no registro? Você vai falar o quê para o cliente? Eu quero trazer um exemplo aqui, o Rio de Janeiro. Eu fiz uma petição de uso capião, nós ganhamos a ação de uso capião e o cartório não registrou, o cartório de imóveis. E por que o cartório de imóveis não registrou? Porque o cartório alegou que na inicial, isso há 9 anos atrás, 9 anos atrás, o cartório alegou que na inicial não tinha descrição do imóvel detalhada. Eu fiz um requerimento, falei, peraí, cartório, não tem na inicial, mas os documentos anexos comprovam de forma detalhada. Não, meu entendimento é que está na inicial. Inicial é a primeira forma de conversar com o juiz, ou a juíza com o Poder Judiciário. Não aceito. O que eu tive que fazer, gente? Desarquivei o processo, fiz uma petição, abri um tópico da localização e descrição do imóvel. Coloquei foto, imagem, informação detalhada da matrícula, na época a transcrição. Aí o cartório fez o registro. Então, o uso capião, né, quando nós falamos de uma forma originária, é mais acessível, é mais difícil dar erro, com certeza. Mas se tem algo que a gente tem que prestar muita atenção, é na topografia, que é a planta mineral descritiva, se foi bem feito ou não, pelo menos de acordo com os padrões básicos. E na inicial, gente, vamos combinar aqui, vamos trabalhar a inicial aqui, mas vamos incluir um tópico da descrição e da localização do imóvel. Aí que nós vamos fazer nessa inicial? Nós vamos colocar a foto atualizada do imóvel, nós vamos colocar o mapinha do Google, aquele mapinha do Google, e vamos colocar ali também, na descrição e localização do imóvel, pode ser no direito, pode ser nos fatos, onde você quiser. Vamos colocar lá também a descrição do imóvel. Aquilo que está previsto na matrícula ou na transcrição, vamos copiar. Copia e cola, ou recorta ali, ó, e cola. Pronto, você já cumpriu a tabela. E eu falo isso porque é muito ruim, gente. Eu tive que ir para o Rio de Janeiro naquela época, e aí fiquei quase 3 dias ali, perdi tempo, porque eu não conseguia registrar. Ganhamos, mas não levamos. Então, quando de fato nós erramos, né, de certa forma, eu acho que dá para a gente trabalhar sempre melhor, melhorar, progredir. Eu tenho que passar para vocês aprenderem com a minha dor, não com a dor de vocês. Então fica a dica aqui. Outro detalhe também, parece bobagem, vamos voltar nesse assunto. O pedido. Faz toda a diferença você fazer um pedido didático. Requer a procedência da ação de uso capião, vírgula, para que seja expedido um ofício, enviado ao cartório de imóveis competente, juntamente com os autos, vírgula, para abertura de uma nova matrícula, se for o entendimento do cartório, ou para ver o registro com efeitos originários. Professor, mas, nossa, eu vou ensinar o cartório a trabalhar o juiz. Não é isso, gente. A gente precisa nos ajudar com o princípio da cooperação. Tive um caso também em São Paulo, interior de São Paulo, ganhamos a ação, e o juiz, ele era do Juizado Especial Civil.
ele não mandava os autos no cartório. Então, meu cliente ia lá no cartório, o cartório falou, não tem nada aqui. Mas eu ganhei ação, eu quero registrar, eu quero passar para o meu nome, eu quero assinar, não tem nada aqui, não posso fazer. Não chegava nada no cartório. Então, fazer esse pedido didático ajuda muito, porque nós não podemos esquecer que talvez o juiz ou a juíza vem de outro lugar. Vem de outro lugar, vem de outra vara especializada, não conhece o assunto. Então, é importante, hein? Vamos lá, Felipe, fica à vontade. Felipe quer falar agora. Por favor, Felipe, traz as dicas aí que você vê de errado. Doutor Felipe, muito obrigado, e muito importante isso. Porque nesse momento nós escutamos muito falar improcedência do pedido, indeferimento do pedido do uso capião extrajudicial, mas eu imagino o que dá trabalho também para o cartório são os usos capiões judiciais, porque muitas vezes o sujeito ele ganha a ação do uso capião, mas a inicial, os próprios autos não oferecem condições de vocês fazerem o registro, né? É uma realidade. Hoje, Felipe, até aproveitando o seu conhecimento e dividindo aqui, que é um network muito legal. Inclusive, eu estou vendo aqui, pedindo o telefone do Luiz aqui, ó, como que faço amizade com o Luiz? O Luiz já passou o telefone, sensacional. Aqui está um network maravilhoso.
Felipe, aproveitando. Fala, doutor Luiz, fica à vontade. Com certeza, fica à vontade, Luiz. Parabéns, seu aniversário, parabéns, viu? Muita saúde, muita paz, viu? Muito legal, Luiz. Está convidado, Luiz, no dia 18, acho que é sábado agora, vai ter um curso de uso capião, mas é outro sistema. Na verdade, é resolução de casos práticos. Você está convidado, a doutora Fernanda também, no escritório, aqui nós temos uma sala de aula no escritório, está convidado. É no dia 18, sábado que vem, se não me engano. É das 8 às 16 também. Só que é resolução de casos práticos, são casos que nós vamos resolver. Muito legal. Dali a gente consegue tirar muita informação, muita prática. Todo mundo está convidado. Quem quiser participar, tá bom? Tá bom. Convidado. Feliz aniversário. Ah lá. Tchau, Luiz. Feliz aniversário. Felipe, aproveitando você aqui, quais são as principais notas devolutivas em relação ao campeão judicial lá? Imagino que a localização, a fotolocalização da inscrição já aconteceu lá também.
Eu imagino também, Felipe, que os mesmos motivos que causam impacto no judicial, no escapeão judicial, eu digo em relação ao registro no cartório de imóveis, são muito próximos e parecidos com o uso capião extrajudicial, né? Porque o que tem de requerimento de uso capião extrajudicial, sem a descrição correta, né, os erros são os mesmos, né? Mudam os meios, mas os erros são os mesmos, né? Agora, um ponto importante, viu, gente? Aproveitando o nosso encontro aqui. Nós temos uma preocupação, nós advogados, muitas vezes, eu até fiz uma mentoria para uma advogada, e ela me falou, olha, professor Júlio, eu estou com esse processo faz 7 meses, e eu pedi para o professor falar comigo, porque o meu cliente começou a impressionar. Meu cliente começou a impressionar que ele quer o protocolo. Eu falei, mas doutora, por que a doutora não distribuiu? Ah, professor Júlio, eu não distribuí porque eu não consigo achar os vizinhos. Por que eu trago isso como exemplo, gente? Porque nós ficamos presos, muitas vezes, aos confrontantes. Essas informações, é claro que se a gente tiver, tudo bem, legal, ajuda. Mas normalmente a gente não tem. E quando a gente tem também, às vezes essas informações são equivocadas, são erradas, porque nós confundimos os vizinhos tabulares com os posseiros, né? Inquilino. Esse serviço é muito bem feito pelo cartório de imóveis. Nós não sabemos muitas vezes, mas faz toda a diferença. O ideal é pedir a citação dos confrontantes. Quando você tem esses confrontantes, legal. Se não tem, você vai pedir que o cartório faça esse levantamento. Se você não pedir que o cartório faça esse levantamento, é comum o judiciário mandar para o cartório, depois do primeiro despacho inicial, o cartório de imóveis competente vai fazer esse levantamento, ajudando, contribuindo muito para resolver o problema. Contribuindo com o advogado, com o cliente e com o poder judiciário. E aí vem o advogado, a advogada, com aquele ego, e quer discutir com o cartório. Eu fico doido com isso. Fico doido. Cartório, você está errado, viu? Eu sei quem é o confrontante. É esse aqui, é Maria, não é o João. Pelo amor de Deus, o cartório está ajudando. E outra coisa, o judiciário não vai seguir o que você acha que é confrontante, vai seguir o que o cartório sabe o que é confrontante, porque, no final das contas, o processo de usucapião, quando você ganha, ele tem que ser registrado no cartório de imóveis. Então, o cartório não vai registrar uma coisa que ele entende que não é correta. Então, cuidado, gente. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui nessa questão prática da nossa petição. Se você não tem certeza dos confrontantes, não precisa apresentar, não. Peça que seja enviado ao cartório, que já é um curso natural do processo, se você pediu ou não, e o cartório vai fazer esse levantamento. E a partir do momento que o cartório fizer o levantamento, que vai fazer no usucapião, mesmo que você apresente os confrontantes, não adianta você comprar briga com o cartório, equivocada, por ego, falando, não, o confrontante é esse. Não, o cartório está te ajudando. E eu estou falando isso, Felipe, porque a nossa classe, quem está aqui no sábado estudando, já tem uma cabeça melhor, mais aberta, estudioso. Mas aquele que não busca muito conhecimento, a humildade abre portas, né? Ele quer discutir, o advogado quer discutir com o cartório, que não, o meu confrontante está certo, não é o seu que está certo. Você, doutora, está comprando uma briga errada. Até baseado na pergunta do Moretti aqui, Moretti é o nome do cara da novela, não é Moretti? Acho que é o cara da novela, né? O doutor Moretti está falando aqui. O interessado deve pedir as matrículas confrontantes, mesmo tendo só os dados do imóvel objeto do usucapião. Tem advogado, doutor Moretti, que faz o quê no usucapião? Que é o caso dessa advogada.
Poxa, ela ficou com o processo 7 meses na mão, não distribuiu, a cliente já pegou um ranço dela, uma desconfiança, porque, poxa, na cabeça do cliente já acha que a advogada foi comprada pelo vizinho, vai saber o que passa, ser humano, né? E ela não distribuía a ação porque ela não tinha certeza dos confrontantes. Quem eram os confrontantes? Quem vai fazer esse serviço? É o cartório. O processo de escapeão, por natureza, depois do primeiro despacho inicial, o segundo passo é ir para o cartório. O cartório vai levantar. Normalmente, quando nós apresentamos os confrontantes e normalmente nós erramos, o cartório fala: não, esse não é o confrontante. Então, nós vamos ter que emendar a inicial com o confrontante correto. É claro que tem muito advogada que já faz esse trabalho ou tenta antecipar, achando que vai ajudar o cliente, e também junta as plantas, memorial descritivo, de forma mais completa, mais aprofundado, as matrículas dos confrontantes, mas eu posso até fazer isso. Se o cartório entender que está errado, você vai ter que emendar do mesmo jeito. Então, pode fazer isso? Pode. Eu, para ser sincero, não vejo como uma estratégia eficaz, porque você pode fazer muita coisa. Se o cartório falar que está errado, você vai ter que seguir o que o cartório está dizendo, porque ele está correto. Ele tem, o doutor Felipe falou, ele que tem, de fato, contato com os acervos ali de documentos. Ele que sabe quem é o confrontante tabular. Então, eu não orientaria ter todo esse trabalho, sendo que muitas vezes você não vai conseguir resolver o problema. E também não vai ajudar o cartório na prática, né, Felipe? Porque não é o juntando várias matrículas no processo que vai ajudar o cartório. O cartório, ele vai fazer a pesquisa do zero, porque ele não vai ser induzido a erro. Na prática é isso, né, Felipe? Outro, outro ponto, fica à vontade. Doutora Lília, fica à vontade, contribua aqui. Doutora Lília que é inteligentíssima.
Agora, doutores, pensando nesse uso campeão, nós falamos do endereçamento. Muito cuidado com essa qualificação. Ações de direito imobiliário, nós temos o quê? Nós temos o litisconsórcio necessário. Precisa constar, se for casado, a esposa e o marido. A única exceção que nós temos é em relação à declaração que pode ser apresentada do marido e da esposa, dizendo que não tem interesse na ação. Isso acontece na ação judicial e também pode ser um erro, e aqui está a Lilian para falar e o Felipe, também pode ser um erro que vai impactar depois no registro lá na frente. Então, cuidado, hein? Litisconsórcio necessário. É muito importante lembrar dessa situação, porque se eu não peço a citação e também não junto declaração, depois você não vai conseguir o registro. Além de dar uma abertura para uma ação de declaratória de nulidade de registro de uso capião, que é uma ação que está sendo muito utilizada. E muita gente tem tido sucesso nessas ações, principalmente de registro de uso capião extrajudicial. Cuidado com isso. Outro ponto que eu falo também nas ações de uso capião ou no requerimento do cartório, não é em face, nós já conversamos sobre isso, não é contra, o uso capião não é contra ninguém. Cartório é delegação do Tribunal de Justiça, então você está batendo na porta do Poder Judiciário, ou no próprio Poder Judiciário, ou por delegação, e está falando, judiciário, meu cliente tem a posse, manso pacífico e nos domini, eu quero transformar essa posse em propriedade. Não é uma ação litigiosa, é um procedimento consensual, senão não poderia nem ter sido feito no cartório, né? Sido feito ou ser feito no cartório. Então, cuidado com isso. Nós incluímos no site do TJ porque o sistema é falho. Nós incluímos um réu, mas é um réu de mentirinha, porque não tem réu. Então, é importante guardar essas informações. Outro fato importante que eu vejo também, Felipe, Lilian, e também tenho certeza que vocês se deparam com isso, com o requerimento de uso capião extrajudicial. Eu vou corrigir muitas peças, uso capião, corrijo, e aí eu vou corrigir, primeira coisa que eu vejo, ação de uso capião, vírgula, conforme o Código Civil. Não é assim. Quando você faz o uso capião judicial ou extrajudicial, o provimento 65 diz isso, você precisa tipificar, qualificar, você precisa apontar, fundamentar o uso capião que você escolheu. No Brasil tem mais de 36 espécies, você vai escolher uma delas e vai colocar lá, no requerimento ou na uso capião. Uso capião extraordinário, uso capião constitucional, mas você tem que apontar, não é conforme o Código Civil, vai saber qual que é esse uso capião. Então, também é algo importante que a gente precisa pensar. Eu trago também aqui uma dica com muito carinho, trabalhar com preliminar. Tanto no uso capião judicial, principalmente no uso capião judicial, quanto no uso capião extrajudicial, trabalhe com preliminares para explicar muito bem, para ser mais didático. No caso do uso capião judicial, a preliminar muito bem-vinda, justiça gratuita, antecipação da perícia, que nós conversamos aqui, quando o cliente não tem condições de pagar 2 vezes o mesmo serviço. Trabalhar com a preliminar de averbação premonitória, para que o juiz espeça um ofício e envie ao cartório de imóveis para averbar na matrícula do imóvel objeto de uso capião que existe uma ação de uso capião em andamento. Talvez o seu objetivo, como advogado ou advogada, é justamente gerar publicidade, é evitar arrematação num leilão. Então você desmotiva o arrematante. Trabalhe com a averbação premonitória, gera segurança, ajuda muito o cliente, muitas vezes, a, de fato, ter acesso a uma proteção que eu diria até psicológica, mas é uma proteção na cabeça dele ou dela. Importante também trabalhar nesse uso capião judicial, se você perceba que o seu cliente não tem muitas provas documentais, pede uma audiência de instrução e julgamento para apresentação de provas orais. Por quê? Porque não é comum audiência de instrução e julgamento em uso capião. Não é. O uso capião você ganha com provas documentais. As exceções são o quê? Usos capiões que se tornam litigiosos ou quando a prova documental é muito fraca. Então, também trabalhar em preliminar, isso ajuda muito, faz toda a diferença. Talvez um uso capião polêmico, trabalha em preliminar antes dos fatos, do pré-questionamento. Você está vendo que é um uso capião de direito de herança? Você está vendo que é um uso capião de imóvel público? É um tema polêmico, se não pegar um juiz, uma juíza atualizada, você vai ter problema, vai ter dor de cabeça. Vai ganhar em segundo e terceiro grau. Terceiro grau que bem avançado em relação ao uso capião, Superior Tribunal de Justiça. Então, já faz o pré-questionamento na própria peça em preliminar. Faz toda a diferença. Faça isso que faz a diferença. Fala, Felipe. Vai não tá saindo o som. Agora tá.
Verdade. Vai acabar impactando diretamente, né? A Josefa quer falar, Josefa, fica à vontade. Verdade, verdade. Vamos fazer assim, vamos fazer o nosso almoço e nós voltamos 1h30, né? 1h30 está confirmado, né, doutora Fernanda? Fala, doutora Fernanda. Ah, até vou tirar uma foto bonita aqui, ó. Vamos lá, gente, vamos abrir essa câmera aí, a doutora Cristiana, cadê? Tem um monte de gente aqui, ó. Doutora Michele. Pode tirar de pijama mesmo, quem tiver de pijama não tem problema não, o professor não liga não, viu? Eu tô aqui, tá de pijama, mas tá aqui, né? Olha lá. Tá tímida, hein? O pessoal tá com vergonha. Isso. Tá.